Galera, aqui é Júnior Oliveira, estamos aí para mais uma aula. E você, meu amigo, minha amiga, que estava me pedindo aí, Júnior, gostei da harmonização do Alvo Mais Que a Neve, mas eu queria entender um pouco o que tem por trás dessas ideias dos acordes aí, quais são as funções, né? Então eu resolvi fazer aí um vídeo com uma análise harmônica para explicar um pouquinho aí sobre o que eu usei, tá? Algumas coisas assim, a maioria das coisas vocês já sabem, ou se já não sabem, já ouviram falar. Então são coisas simples, só vou dar uma pincelada aí para esclarecer ainda mais aquilo que vocês já estão sabendo, né? Então eu recomendo, se você não assistiu o vídeo da harmonização, é legal você assistir, tirar as ideias lá, e aí sim você assistir esse vídeo, que esse vídeo aqui a gente vai se atentar mais para a função dos acordes, né? Então a gente não vai falar tanto dos voices em si, mas sim quais são o que tem por trás aí dessas ideias, tá bom? E queria dar um outro aviso também, né? Dois avisos, rapidinho. O pessoal do curso online já tem novas aulas lá de improvisação que eu já tá liberado para você, tá? E você aí que estava perguntando sobre o pacote de harmonização dos clássicos da harpa cristã. Também eu vou deixar na descrição aí o meu WhatsApp, o meu contato, se você tiver interesse, tá? São 7 aulas, assim como nesse formato que eu estou fazendo, né? Colocando acordes diferentes, são harmonizações. Então, se você tiver interesse aí, eu vou colocar o Porque Ele Vive também, o pessoal perguntou para mim, vai estar nesse pacote, então vai ser um valor bem tranquilo aí, 7 aulas para você aí, eu vou deixar meu contato aí, depois você dá uma olhadinha, beleza? Então bora lá, vamos começar pela introdução, né? Sol com Si, Ré com Fá sustenido, lembrando que eu estou colocando a sétima maior, aí Lá com Dó sustenido, Sol com Si, né? Você pode ver que essa ideia, eu sempre estou colocando a sétima maior na ponta. Então até aqui tranquilo, né? Aqui, ó, eu gostei dessa sétima maior, apesar do Lá aqui ser o quinto grau, né, do Ré, eu gostei dessa ideia de colocar aqui a sétima maior, depois vir para o Sol com Si. Aqui tem uma ideia que é o seguinte, eu fiz um Fá sustenido com baixo em Lá sustenido, depois eu fiz um Lá com sétima maior com baixo e depois um Mi com Sol sustenido, um Sol sétima maior com baixo em Ré sustenido e até chegar no Fá. Então se você reparar bem, aqui eu fiz o Sol com Si, né? Mas o próximo, Lá com Dó sustenido, Fá sustenido com Lá sustenido, aí eu fiz Lá, Mi com Sol sustenido, Sol, Ré com Fá sustenido, para chegar no Fá. É uma ideia muito bacana para você que quer fazer algumas vezes alguma introdução, algum arranjo assim. O meu alvo era chegar no Ré, né? Chegar bem no Ré. E aí você pega, por exemplo, você faz um acorde maior e você faz o quinto dele com baixo na terça. Aí você pega o próximo maior e o quinto dele com baixo na terça, né? Então, Lá, Mi, Sol, Ré sustenido, Fá. Olha que legal. Então, essa ideia, Lá, Mi com Sol sustenido. Ó, você pode ver que vira um cromatismo, né? Então, Lá, Mi com Sol sustenido, Sol, Ré com Fá sustenido, Fá, Dó com Mi. Aí cheguei no Fá. Eu poderia fazer o Fá, Dó com Mi, né? Mas eu preferi daí no Fá usar essa abertura com sétima maior e a 11ª aumentada. E aí voltei meio tom. Ó. Eu gosto muito dessa ideia de cromatismo, tá? Então aqui basicamente foi essa ideia, sabe, de você fazer um acorde maior, o quinto dele, outro acorde maior, o quinto dele, até chegar no Fá, e aqui eu usei o cromatismo. Tipo Fá com sétima maior, Mi com sétima maior, Ré bemol com sétima maior.
porque meu alvo era chegar no Ré. Tá? Então uma dica, pense muito em coisa cromática. Às vezes você quer fazer uma coisa assim um pouco mais elaborada. Se você prestar atenção, eu fiz aqui, ó, Si, né, ó, Sol com Si. Aí aqui, ó, eu queria esse baixo. Aí eu optei por fazer esse Fá sustenido, nona com baixo aqui no Lá sustenido. Mas poderia ser até um Sol menor, ó. Quer ver? Ó, Sol menor com baixo em Si bemol. Depois ia ter um Lá no baixo. Optei por fazer o Lá maior. Sol sustenido. Optei por fazer aquela ideia do quinto do Lá. Sol. Então, se você observar, é tudo cromatismo. Então, você pega esse cara e tenta pensar num acorde, por exemplo. Que nem eu dei exemplo do Sol menor, né? Com baixo no... Mas também é um Fá sustenido com baixo no Lá sustenido. Fica bem bacana, então, ó. Aqui eu poderia mudar a comida, eu optei por fazer os quartais, né? Que é Fá, Mi bemol. Então, basicamente é isso. Eu estava pensando tudo em cromatismo até chegar ao Ré, tá? Então é sugestão, tá? Lembrando que tudo que a gente está vendo aqui são sugestões. Você usa do jeito que você achar mais fácil. Agora, isso aqui é uma introdução que eu montei, uma ideia assim. Mas se você fosse tocar, por exemplo, aí na igreja, talvez você não ia fazer essa introdução toda. Mas agora começa a música. E agora fica mais interessante, porque ó, a gente vai montar todas as ideias em cima da melodia. É importante isso, ó. Bendito seja. Aqui, ó, Ré com sétima maior. Aí eu fiz um Fá sustenido, quinta aumentada, Fá sustenido embaixo, Lá sustenido e um Si menor com sétima. O que é isso aqui? A pergunta que fica é: mas Júnior, por que o Fá sustenido, né, maior? Por que? Não entendi o porquê. Se em Ré maior eu tenho um Fá sustenido menor, né? A dica é o seguinte: sempre presta atenção em quem está vindo. Por exemplo, se o próximo acorde é um Si menor, você tem que ver que há uma ligação, né? Porque esse Fá sustenido aqui é apenas uma variação desse aqui. Aqui é um Fá sustenido maior com a quinta aumentada. E aqui é um Fá sustenido maior, mas com baixo na terça. Então vamos dizer que é a mesma pessoa com roupa diferente, tá? Aí eu tenho uma ligação com esse Si menor. Então, ou seja, esse Fá sustenido é o quinto do Si menor. Então é um dominante, tá? Então foi isso que eu usei, ó. Aí aqui que fica interessante, ó. Dó com sétimo e depois um Si com sétimo, um dominante. Esse Si menor, a gente tem um camarada chamado sub-5. Ele sempre substitui o 5, né? Mas às vezes eu toco até o 5 e depois o sub-5. Mas a regra é a seguinte: esse sub-5 é um cara que vai substituir o 5. Então, se eu estou no Si menor, meu alvo é ele, o 5 é o Fá sustenido. Mas tem um outro cara que tem mesma terça e sétima do Fá sustenido, que é o Dó. Só que daí aqui vira sétima e aqui vira terça. Então, ou seja, as mesmas ideias que você faz no Fá sustenido dominante, você pode usar aqui no Dó com sétima. Um exemplo, ó, essa abertura aqui que a gente fez, ó. Se você fizer aqui, ó, que legal. O alterado que eu sempre falo, né, ó. Quinta aumentada e nona aumentada. Se você já usar aqui, ó, já vira um Dó com sétima, nona e décima terceira. Ok? Então o que eu fiz? Eu fiz o Si menor, fiz o sub-5, porque a melodia está aqui, ó. E daí na hora de voltar para o Si menor, eu já transformei num dominante, porque o meu próximo acorde é o Mi menor. Então esse Si é o 5 do Mi. Então eu fiz primeiro grau, o 5, com uma roupa diferente agora, do sexto. Aí fiz o sub-5 do sexto e fiz o quinto do
2. Então eu transformei o que era o sexto, fiz o sub-5 dele, aí quando eu fui para voltar nele, eu transformei ele em quinto do 2. Agora fica interessante. Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, eu faço dominante para voltar. Isso aqui é empréstimo modal. Tem uma ideia aqui que eu gosto muito de deixar como sugestão para vocês, tá? Vou fazer, por exemplo, eu fiz Dó, já é empréstimo modal, né? Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre empréstimo modal, tá? Não vou entrar muito a fundo, mas tem algumas coisas já aqui no canal, você pode digitar aí, Júnior Oliveira, empréstimo modal, vai aparecer algumas ideias aí. Mas toda vez que eu estou em Ré, a escala de Ré eu não tenho esse Dó, né? Então, toda vez que você fizer um acorde um tom abaixo da fundamental, aqui do nosso tom, isso aqui já é um empréstimo modal. E o que eu estou usando aqui? Eu estou usando um ciclo que se você pensar nele descendo, vai ser um ciclo de quintas, né? Que é Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol. Ou se você pensar para cima, vai ser quartas, né? Quarta justa. Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol. Ó. Um ciclo de quartas. Ou se for descendo, né? Você pode pensar nele em quintas também, tá? Então eu fiz isso aqui. Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol. E aí como é que eu volto? Coloquei um dominante aqui, ó, para preparar para o Ré. Olha que legal. Então, Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, e aí fiz o dominante, porque daí eu já estou falando, ó, gente, nós vamos voltar pro Ré, tá? Então, nós não vai continuar esse ciclo aí, né? Vamos chegando no Mi bemol, tem que preparar para voltar pro Ré. Então, foi isso que eu usei, tá? Então, uma dica aí para vocês. E uma outra sugestão é colocar isso aqui onde não tem voz. Então, por exemplo, aqui, ó. Ó, viu? Não tinha melodia. Então é uma sugestão você colocar num momento que não tem não tem melodia, né? E outra coisa, esse primeiro acorde, a melodia estava no Mi. Aí deu certo pro Dó, pro Fá. E aí quando veio o Si bemol, o Mi bemol já não tinha o Mi da melodia, tá? Então são ideias, sugestões, tá? Eu gosto muito dessas coisas de empréstimo modal, desse ciclo, sabe? De fazer ideias em acordes assim. Fica bem bacana. E sempre, se você quiser voltar, às vezes você pode fazer um dominante, tensionando aqui para voltar. Aí vai voltar, né? Aí, Mi com Sol sustenido, 2 dominante, 2 maior, né? Mi com Sol sustenido, porque o Mi é menor, né? Quarto menor. Daí aqui, depois desse, vai voltar pro Ré, eu fiz um Lá menor, eu fiz um Lá bemol sub 5. Mesmo caso lá lembra, do dominante meio tom acima. Eu tô indo pro Sol, eu fiz um dominante meio tom acima, nessa abertura. Aí isso. Isso aqui eu encontro no acorde alterado, né? Eu comentei, né? Na escala alterada você tem umas tríades dentro dela. Aqui eu fiz, ó, um Sol, Mi com Sol sustenido, para vir pro Lá. Poderia colocar um Mi maior, né? Mas Mi com Sol sustenido para vir pro Lá. Porque a melodia também estava me proporcionando isso. Beleza? Aí refrão. Nenhum segredo, né? Fá sustenido menor. Sol baixo Lá dominante. Fá sustenido menor, diminuto, Fá diminuto, meio tom abaixo, Mi menor e aqui um sub 5, ó.
sub5 para vir pro Ré. Mesma ideia que eu usei no Dó para vir pro Si, eu usei que foi um sub5, sub5. Aqui eu fiz um sub5 para ir pro Sol, aqui eu fiz sub5 para ir pro Ré, tá? Poderia ter colocado um Lá também, que é o quinto, também daria certo, tá? São opções, tá? Então Fá menor, diminuto, Mi menor, sub5, agora Ré, olha o sub5 de novo, olha pro Sol. Olha que legal, isso aqui também empréstimo modal, um tom abaixo. Mas vai falar, ué Júnior, mas então eu tenho um empréstimo modal com sétima maior no Dó e eu tenho com Dó com sétima menor? Sim, você tem as duas opções, tá? Aqui eu preferi usar esse sétimo. Aí depois... Também nenhum segredo, né? Dominante. Aí volta. Aí você faz aquela introdução do começo. Eu fiz isso, né? Então, o que eu quero dizer para você é que algumas ferramentas, ó, os dois 5, né? E aí nesse 5 você pode às vezes colocar o sub5, ó, o dominante substituto, ó, já é uma ferramenta, duas ferramentas. Empréstimo modal, né? São ferramentas legais também, você usar no acorde. Eu gosto muito, né, dessa ideia do empréstimo modal. E claro, também as inversões, por exemplo, usar às vezes o baixo na terça, né? Eu gosto muito, né? Aqui o começo, ó, eu gosto muito de usar a terça na nota mais grave. Então, às vezes de fazer um misão, eu faço Mi com Sol sustenido, né? Então, sugestão também. Então, inverter o baixo na terça. Quarto menor eu usei também, Sol menor. Né? E pensar também naquele lance do ciclo, né? Na hora de você aplicar os acorde de empréstimo modal. Enfim, algumas coisas que eu fui lembrando aqui, tá? Galera, muito obrigado, viu? Eu espero que tenha dado esclarecer um pouquinho, pelo menos, aí, e assim vocês vão brincando, vão tentando aplicar aí as ideias, pega outras músicas, e vai ter agora também esse pacote aí dos hinos da harpa aí, beleza? Então, é isso aí, qualquer dúvida estou à disposição, tamo junto e não desista dessa aventura.